preciso. Só vocês. Eu preciso. Mate sua ira. Esses dias eu estava conversando com a esposa, que ela disse assim: pastor, eu fui dormir na sala, porque eu não sei o que é que eu era capaz de fazer se eu dormisse naquele quarto. Eu falei: misericórdia, meu Deus! O cara aprontou uma com ela, que ela perdeu as estribeiras. Em último caso, é melhor fazer isso mesmo, tá? Você fala assim, a gente fala assim, meu Deus! Mas em último caso, uma das coisas que a gente vai ver hoje é, se você estiver muito irado, é melhor você dar uma volta. Porque se você ficar ali, realmente a situação pode complicar. Mas eu queria pegar um texto da palavra que vai nos ajudar a compreender um pouquinho sobre o que a gente está falando hoje. Efésios capítulo 4, versos 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Antes da gente ventilar qualquer coisa aqui, eu queria dizer para vocês todos que estão aqui: que a base mais sólida para você edificar a sua casa é a obediência à palavra de Deus. É a sua vida, a sua casa, o seu lar, o seu casamento edificado sobre Cristo e sobre a palavra dele. Sem isso, fica complicado tudo. Porque, por exemplo, hoje à noite a gente vai falar sobre ira aqui. Se não for Jesus na nossa vida, a gente não consegue refrear isso. O conseguir refrear isso na nossa vida é fruto de uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Não tem terapia de casal, não tem psicólogo, não tem ninguém que possa fazer nada. Nada, não tem ninguém que possa fazer nada. Pode enganar, pode dar uma massinha por cima e uma lixada, mas a rachadura continua lá. Só Cristo, o Evangelho de Cristo, o poder do Espírito Santo dentro de nós é capaz de transformar a nossa vida e o nosso caráter de uma forma que realmente a gente mude. Porque mudar nesse sentido aí é morrer um tipo de natureza para que outra natureza se manifeste. Fora isso, é só uma mudança superficial. E toda mudança que é superficial, quando a situação aperta, aquela velha situação, aquele velho comportamento, está ali de novo para aparecer. É ou não é assim? Então uma mudança dessa tem que ser uma mudança profunda. E essa mudança profunda, quem é que faz? Só o Senhor. Amém? Vamos lá? Olha o que diz o texto. Efésios 4, 26 e 27 diz: irai-vos. Ô, gente, que é isso, pastor? O senhor traz a gente aqui para a gente matar a ira e já começa a Bíblia dizendo para a gente se irar? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Amém? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Alex, que coisa! Como é que eu vou matar a minha ira e a Bíblia está dizendo para eu me irar? É porque ninguém está livre de se irar.
Ninguém está livre de se irar. O ímpeto da ira é inerente a nós, humanos. Faz parte do nosso conjunto de emoções. Faz parte de uma reação à vida, ao que está em torno de nós. Se alguém não se ira, em momento algum, pode saber, certamente vai estar com algum problema. Sob o efeito de algum medicamento. Mas dificilmente alguém que está de cara, tranquilo, vivendo a vida. Tem gente que se ira com facilidade. Tem gente, meu irmão, que se passar 15 minutos a hora do almoço. Tem alguém aqui assim? Quando também você fica insuportável? Sim. Quem é que quando está na hora de dormir, que está com sono, não chegue perto não, porque fica irado? Na hora de dormir? Na hora de acordar? Acorda todo santo dia com mau humor. Eu sei que existem diversas situações. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Em nenhum lugar é tão fácil de se irar quanto dentro da vida a dois, dentro do casamento. Sabe por quê? Por várias razões. Primeiro, porque é uma convivência muito íntima, muito pessoal, muito junta. Segundo, é tempo integral. Não é uma coisa que você possa sempre, que você se ira, você se afastar e sumir. Tipo, você se irritou com um amigo, você fala, velho, tchau, cara, na boa, licença. Não é sempre assim. Terceiro, a gente se permite muito dentro da vida dois, né? Então, às vezes, a gente mantém um controle com todo mundo, mas quando chega dentro de casa, na vida dois, a gente solta os bichos. A gente se dá esse luxo porque a gente fala assim, eu sei que fulano me ama, vai me compreender, eu sei que ela me ama, ela vai me entender, mas a gente precisa entender que tem um limite. E a Bíblia diz, como a gente acabou de ler, irai-vos, mas não. Ou seja, a ira, ela tem um ponto natural, humano, mas se você deixar ela correr um pouquinho, perdeu. Se você deixar ela caminhar um pouquinho e assumir o controle da sua vida, naquele momento, você vai incorrer em pecado, você vai ferir a si mesmo, vai ferir a todos que estão à sua volta, vai ferir o seu marido, a sua esposa por causa de ira. Eu queria pedir a vocês agora que vocês me dessem exemplos daquilo que lhe irrita, aquilo que traz ira ao seu coração. Quem quer começar? Vamos começar de um caso, não, de visitante primeiro. Você vê que tem várias situações que deixam a gente irritada. E assim, essas coisas vão acontecer sempre. A questão é, até que ponto isso tá no nível salutar e em que ponto você tem que dar um break mesmo e parar na mesma hora, porque senão, se avançar mais um pouco, aquilo pode se tornar ruim. Irar é normal. O próprio Jesus se irritou. Agora, a gente não pode pecar. Então, assim, primeira coisa que eu queria dizer para vocês hoje é a respeito da ira. Ela é destrutiva. Mesmo.
O natural da gente é acontecer isso, mas a gente precisa imediatamente exercer um autocontrole. E uma das coisas que é importantíssimo sobre a ira, e para você exercer autocontrole sobre a ira, primeiro, é você se autorresponsabilizar pela ira que você está sentindo. Porque enquanto você começar a arranjar desculpa e dizer que você está irado por causa do outro, por causa do outro, por causa do outro, você não vai conseguir trabalhar a ira que está em você. Porque a gente não pode dizer que está irado por causa do outro. A gente está irado porque a gente se irou. O outro foi um disparo, um gatilho. Mas quem está alimentando o processo de ira somos nós mesmos. Então, se você, em primeiro lugar, não reconhece isso, você não vai agir contra ela. Você vai continuar usando o erro do outro para continuar irado e permanecer naquele processo, talvez um dia, 2, semana, mês. Talvez você leve aquilo a um pico e que aquilo gere uma ruptura entre vocês. Porque entenda uma coisa. Nós que vivemos a vida a dois, vou dar um exemplo do liquidificador, né? Nós que vivemos uma vida a dois, é como que um liquidificador batendo ali, uma mistura. A vida a dois, na verdade, é isso. E cabe a cada um ir acrescentando elementos dentro daquela mistura. Só que a gente precisa, primeiro, tomar cuidado para a gente não enfiar a mão dentro do liquidificador. Porque não vai ser positivo. Você não vai contribuir e vai acabar o quê? Se machucando. E segundo, o liquidificador, para ele se manter girando, ele precisa estar ligado aonde? Na tomada, não é isso? Se de repente, nessa discussão, não há um respeito ao limite do cabo da tomada, pode ser que em uma puxada dessa, você desconecte da parede. Isso é um problema. Eu não sei se alguém já passou por isso aqui. Eu já passei algumas vezes com Carol. Pelo menos eu acho umas 2 ou 3 vezes, desde que a gente se casou para cá. De você ter uma discussão, um embate, e você sentir que houve uma desconexão. Mesmo. E aí você começa a perceber que parou de bater e que começa a haver um esfriamento dentro do relacionamento. E parece que nenhum dos dois quer tomar nenhuma providência para poder retomar o processo. Já aconteceu isso com alguém aqui? Passa por uma crise e de repente aquela sacudida foi um pouquinho mais agressiva e não foi como sempre, que você teve uma sacudida agressiva, mas logo em seguida estava tudo bem. Aí de repente você passa 2 dias, 3, 4 dias, 5 dias, uma semana depois você está ali, um virado com a cara para o outro, ninguém se comunica direito, um inchado com a cara para o outro, ninguém dá o braço a torcer, e um processo de esfriamento, que se você levar isso adiante, isso pode dar uma separação lá na frente. Não é brincadeira. Por causa de processos de ira. Então a primeira coisa que o texto diz é: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, tem um limite. E esse limite precisa ser respeitado. E quando você sentir isso, é preciso ter alguém sensível à voz de Deus para poder retomar, porque senão a coisa fica séria. Mesmo. Se não tiver alguém ouvindo a voz de Deus ali, e disser assim: eu vou dar os passos que parecem ser, às vezes você está com ela, como já aconteceu comigo e com Carol, de eu estar com ela do meu lado na cama e simplesmente estender meu braço, parecia ter milhões de quilômetros de distância para tocar nela ou para abraçá-la. Porque você não quer dar o braço a torcer, você não quer criar de novo aquele processo, porque você está cheio de orgulho, cheio de coisa, e você acha que isso é suficiente para você se manter naquele posicionamento. E às vezes, dentro do seu coração, você está ali numa crise dentro de você, dizendo: poxa, eu podia fazer isso agora, mas por que eu não faço? E por que ela também não faz? Porque ela também poderia fazer, por que ela não faz esse caminho? Por que ela não dá nenhum sinal também? E fica essa distância e esse esfriamento. E alguém precisa ouvir a voz de Deus e romper com isso. Algumas vezes eu fiz isso, outras vezes ela fez. Alguém precisa fazer isso.
Não deixem isso perdurar. Isso chama-se desconexão. Isso rola. É preciso que alguém levante ligeiro e fale assim, meu Deus, e vá lá, pega o cabo e encaixa de novo na tomada. Isso, eu tenho que dizer, olha, eu estou irado, não é culpa de ninguém, é culpa minha. Eu preciso tratar isso em mim, porque eu não posso deixar que isso seja o controle da minha vida. Não tem problema de eu me irar, mas eu não posso ser uma pessoa irada. É diferente. Eu posso me irar às vezes. Não há problema com isso. Mas eu não posso ser uma pessoa irada nem irasciva o tempo inteiro. Onde tudo tem que estar perfeitamente no lugarzinho que você espera para que você esteja bem. E olhe lá. E olhe lá. Então você tem que ver o seu limiar de ira como é que está. Se você está intolerante, é um problema seu, você precisa rever isso. Se você está irascivo, irasciva, se tudo te irrita, se tudo te deixa mal, você precisa rever a sua vida. Não está certo, tem alguma coisa errada aí. Não adianta ficar querendo colocar a culpa sobre o outro. Obrigado, Gabriel. Não adianta. Enquanto a gente não assume isso, a gente não trata. Você precisa olhar para você e falar assim, eu tenho um problema com isso, eu preciso que Jesus mude minha vida. Eu preciso que Jesus mude minha vida e Ele vai mudar a tua história, a tua vida. Pedro era um cara super irascivo, sanguíneo, mas ele aprendeu a caminhar em equilíbrio, mesmo tendo um temperamento assim, difícil. Nós precisamos disso. E a Bíblia continua dizendo o que lá em Efésios? Ela diz ainda, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, tem uma intensidade e tem também um período. Amém ou não? Primeiro a Bíblia trata da intensidade, ou seja, eu preciso cuidar da intensidade da minha ira. O quanto eu me irrito, tanto que eu me irrito. Às vezes é uma situação simples. Nós precisamos orar, viu, irmãos? Tem alguns casais na igreja que estão enfrentando dificuldades, lutas, que estão separados de corpos. E às vezes é por causa de situações, como eu falei, às vezes é numa discussão boba. Estava tudo bem ontem, e numa discussão boba, chega em um pico, que alguém chega e diz, então sai daqui. E a outra pessoa, na sua ira, também diz, demorou. Para sair, é assim, ó. Para voltar, é duro. Porque quando a pessoa sai da porta ali para fora, uma série de outros capetas e situações emocionais e psicológicas se levantam. Cuidado quando vocês brigarem e um ou outro mostrar a porta da rua para o outro. Não sai não. Não sai não. Pode até ficar ali na sala, fica por ali. Não saia não. Não saia. Se você vai sair para dar uma volta, tal. Mas uma vez um amigo meu saiu para dar uma volta. E quando foi 2 horas da manhã, a mulher me ligou. Não, fulano, a gente teve uma discussão, ele saiu para dar uma volta. Só que já são 2 horas da manhã e ele não chegou ainda. E eu liguei para ele, e ele atendeu, ele ainda estava rodando. Ele disse, para casa eu não volto mais. Eu falei, você volta, você vai voltar agora. Você volta. Porque às vezes, na hora de dizer os desaforos, a gente diz sem medir. Depois é que a gente vai ver as consequências quais são. Cuidado, gente. Tem uma intensidade e tem um tempo. A gente pode se irar, pode, mas tem um tempo para resolver aquilo ali. Porque senão aquilo é uma sementinha de amargura, gera, aquilo vai se ganhando raízes, vai crescendo, e a gente acaba se frustrando e acaba se distanciando. Quem foi que pediu? Gil? É um lado extremado. Uhum. Perigoso. O certo não é, o certo é buscar estar juntos. Exato.
uma coisinha ali. Uma prática. Isso. Entendi. Um distanciamento. Desconexão. Entendi. Até o dia que Jesus chegou. Isso é muito sério. Muito perigosa. Muito perigosa. Quando eu falei aqui daquele exemplo da pessoa que... É porque ela estava com sangue tanto na garganta. Ela disse, Alex, eu só via faca. Eu só... É melhor dar um giro, é melhor... Agora, numa discussão e tal, de birrinha, não é de birrinha vou dormir na sala, tipo, para provocar o outro, isso aí não é bom. Eu vou dormir na sala para ela ver, vou dormir na sala para ele ver. Hoje eu vou dormir na cama dos meus filhos, para ele ver, para ela ver. Para não ter mais DR, vou fugir dessa DR. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tomem cuidado, gente. A gente está falando de uma coisa muito séria, que a gente brinca, né? Traz um monte de coisa e tal, mas é muito sério. Não deixe o sol se pôr. O que é que isso quer dizer? Existe um tempo. E a Bíblia diz que o ideal é você resolver no mesmo dia que a coisa acontece. Amém? Quando a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não estique isso mais do que aquele dia. Aquilo que Valquíria falou, eita que o sol se põe, se levanta, se põe, se levanta, se põe. Não pode. Se afasta mais. E aí é onde o inimigo investe. Na hora que você está fragilizado e quebrado, pode saber, uma investida vem ali. Para poder tentar pegar você no contrapé. Nos pensamentos, as coisas vêm, uma conversinha, uma ideia errada, um amiguinho, uma amiguinha que começa a cochichar no ouvido. E você começa a ventilar a possibilidade, porque quando você começa a entrar em crise, a sua vida sexual também fica derrubada. Entendeu? Você fica uma semana, 2, um mês sem ter relação com o seu marido, com sua esposa. Aí você começa a sentir abstinência. Aí você começa a sentir uma crise de rejeição. Aí começa a querer se valorizar. E aí é onde o inimigo investe para poder colocar alguém no caminho, para poder vir um papo errado, uma conversa errada e você ali tropeçar. E o bagaço está feito. Precisamos ser cuidadosos. Acima de tudo, gente, quando a gente está ministrando uma palavra como essa aqui, ó. Eu não estou ministrando essa palavra para você sair daqui pensando assim, vamos ver o que é que eu vou fazer. O que eu estou dizendo para vocês é, obedeçam a palavra de Deus. Mesmo que vocês não sintam isso, mesmo que você não se sinta motivado a isso, mesmo que você no momento, o seu sentimento não queira aquilo, obedeça o que a palavra de Deus diz. Vá e se una. Vá e se una. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Aquilo que acontecer, resolve logo. Talvez não possa ser no mesmo momento, dá um tempinho, 20, 30 minutos, 1 hora, dá uma volta, espera baixar o ânimo, volta, retoma o assunto. Mas não vai dormir sem resolver. Talvez você não consiga discutir tudo, mas não vai se dormir sem resolver, porque uma coisa é o liquidificador batendo, e outra coisa somos nós.
Você pode ter a maior diferença do mundo um com o outro, mas nada te impede de chegar antes de dormir e dizer: amor, a gente está cheio de crise, cheio de creca, mas eu te amo, beijo, boa noite. Entendeu? Olha só, uma coisa são os nossos problemas e outra coisa somos nós. A gente precisa aprender isso. É difícil, mas tem que ser assim, porque senão a gente acaba se perdendo. Tem horas que você tem que dizer: olha, a gente está cheio de problema aqui, e Deus vai nos dar força para resolver tudo. Eu te amo, agora está complicado aqui, eu vou te dar um beijinho, a gente vai dormir, eu te amo, não se preocupa não, eu te amo. Aí depois a gente conversa. Tudo bem. O que não pode é ir dormir sem fazer as pazes. A discussão você pode ter depois, o assunto você pode resgatar depois, mas precisa fazer as pazes logo. Ainda que tenha pontos a serem colocados por um, por outro, avaliados, questões e tal, mas faz logo as pazes. E para fazer as pazes, alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. E agora eu vou aqui falar com os homens. Vocês são homens. E por serem homens, diante de Deus, vocês têm a responsabilidade de fazer o caminho, caso elas não venham a fazer. Mesmo elas sendo culpadas, elas terem contribuído, o fato de você ser homem, só por conta de você ser homem, o desenho de Deus para você cobra de você uma atitude de reparação. Quem é homem aqui já sabia disso? Levanta a mão. Quem é homem aqui que não sabia disso? Levanta a mão. Pois é. Com isso eu não estou dizendo que a mulher fala assim: pastor, me deu tudo o que eu queria agora, pois agora eu já sei. Não, minha filha, se você também agir assim, você está agindo como uma mulher tola, que está destruindo o seu lar, o seu casamento, com as suas próprias mãos. Uma mulher sábia edifica a sua casa. Então ela também não fica esperando isso. Ela também cede. Ela também procura. Ela também tem um espírito manso, sujeito, apaziguador. A mulher é assim. Eu estou falando que o homem tem a responsabilidade final pelo ajuste da família e da casa. É isso que eu estou falando. E você que é homem, precisa ter essa responsabilidade. Porque ser homem não é só ter um membro masculino. Existem outras coisas, né, que fazem do homem homem. E uma delas é essa. É de ter responsabilidade, de assumir responsabilidade pelo relacionamento. E de muitas vezes ter que fazer o caminho quando você vê que está tudo fechado. Você tem que fazer o caminho. Se humilhar. Tem homem que é rude. Sempre. E um homem de Deus, ele precisa ser uma mistura de força e gentileza. Ele tem que ser um misto das duas coisas. Não pode ser só força, rudeza. E também não pode ser só gentileza. Um homem de Deus, ele tem esse misto de força, porque tem momentos que a vida cobra isso e precisa ver isso. E tem momentos da gentileza, o homem tem que ter esse misto aí. Então, homens, essa é para vocês, tá? Em último caso, a culpa é sempre sua. Sempre. Deus vai cobrar sempre de vocês. Sempre. Poxa, que Deus injusto, velho. Poxa. Caramba. Vim para cá para ouvir um negócio desse nessa noite. Olha só o que ele disse. Não, irai-vos, mas não. Depois, então, cuidado com a intensidade da sua ira. Segundo, ele diz: não se ponha
Cuidado com a duração da sua ira. E por fim ele diz, não dê lugar. Ou seja, a partir do momento que eu começo a me irar, eu já abri uma portinha para a atuação maligna. Isso é batata. 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 Aonde você vê irritabilidade e ira, pode saber, tem rabo do capeta ali começando a entrar pelo meio. Pode ter certeza do que eu estou lhe falando. É sempre assim. O povo chama de espírito de tranca-rua, de sete facas, de não sei o quê. O povo dá uns nomes aí, né? Inventa os nomes aí. Não precisa a gente inventar nome. A gente só precisa dizer o que o texto da Bíblia diz. Não dê lugar ao diabo. E se você entra num processo de ira, você vai começar a dar lugar ao diabo. Ou seja, além da questão emocional, você vai começar a ter agora um problema de ordem espiritual. E se com o emocional já é difícil, imagine o emocional adicionado, ampliado com esse espiritual. Não é fácil. Então a Bíblia está sendo muito clara. Não dê lugar ao diabo. Ou seja, a ira abre espaço. Se você não interromper ela imediatamente, não exercer o domínio sobre ela, imediatamente você vai incorrer no pecado, e o pecado vai dar legalidade à ação do inimigo na sua vida. Quantos já perceberam que você fez coisas no momento de ira que você depois falou assim, eu não sei como é que eu fiz isso, velho? Já aconteceu com você isso? Já? Você fala assim, caramba, velho. Rapaz, como eu fui capaz de dizer uma coisa dessas? Como eu fui capaz de tocar na minha esposa, ou de agredi-la, ou no meu marido, porque não é só homem que bate em mulher, não. Tem muita mulher que bate em homem também, viu? E tem cara que gosta, me bate, amor, me bate! Mas é sério. Eu já fui em apartar brigas, irmãos, que o filho estava segurando a mãe com um revólver na mão. De eu ter que tirar, de eu segurar o braço dela e ir abrindo dedo por dedo para tirar a arma da mão dela. Numa briga doméstica. Depois que passou aquilo, que eu fiquei lá, dei um tempo, esperei a poeira baixar e tal, ela entrou, e ele na sala, e o filho retendo ela no quarto, tentando, e ele não conseguia arrancar a arma da mão dela. A gente só conseguiu arrancar a arma da mão dela depois que eu cheguei, e ele na sala. Depois que passou aquilo, pareceu que ela caiu em si, parece que realmente tinha um mal trabalhando contra ela, na vida dela. Ela entrou numa crise de choro e de desespero. E ela falou assim, Alex, eu não acredito que eu fiz isso. Na hora que eu comecei a me irritar, eu só comecei a lembrar onde é que estava aquela arma, E eu comecei a me irritar, e eu fui exatamente onde estava a arma. Tinha anos que a gente não mexia nessa arma. Eu sabia exatamente onde ela estava, eu fui lá naquele lugar e peguei. Fatal. Por quê? Porque um processo startou e ninguém parou. E os homens, eu vou dizer para vocês, eu anotei aqui algumas coisas que acontecem com as mulheres quando elas estão iradas. Vamos ver, mulheres, se vocês concordam comigo, tá certo? Eu falei assim, ó, mulheres iradas. Eu fiz uma conferência com Carol, obviamente, não montei isso aqui sozinho, não. Carol me ajudou. Eu coloquei aqui. Eu estou me demorando um pouquinho porque amanhã é feriado, então. A gente já vai terminar, viu?
Mulher irada, fica rixosa, briguenta. Tudo é motivo de briga. Pode ser a mínima coisa. Ela procura confusão com tudo. Ela está irada com alguma coisa. Conferido? Gritadeira. Mulher, quando está irada, ela começa a aumentar o volume da voz. Fica mais estridente, a voz fica mais irritante. E ela quer fazer valer pelo grito. Não, a gente ama a voz de vocês. As mulheres iradas começam a cobrar demais. Cobra, 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 cobra. Parece uma cobra. Oh, não, cobra, 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 cobra. 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 Confere ou não? A mulher irada, ela começa a ter um espírito de acusação e perseguição. O que é isso aqui no seu? O que é isso no seu celular? O que é isso aqui na sua camisa? O que é isso aqui no banco desse carro? Alguém mexeu no banco desse carro? De quem é esse número que eu não conheço nesse telefone? O que é isso aqui? A mulher está irada. Então ela começa um processo de acusação e de perseguição. Ela começa a procurar pontos para poder alavancar o processo de ira e de briga e de confusão. Chorona. Tem mulher que é assim, quando está irada, ela internaliza e só chora. Chora, 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 que você fala assim, eu devo estar fazendo algum mal para essa mulher. Eu devo estar fazendo algum mal para ela, que ela está chorando demais. Acontece, mulheres? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Quer ver o que mais? A mulher, quando está irada demais, ela pode incorrer em um desses dois extremos. Ou ela começa a ficar desmazelada, ou ela começa a ficar extremamente vaidosa e gastadeira. Desmazelada, começa a ficar largada. Ou extremamente vaidosa e gastadeira. Preocupação extrema. Não tem aquele equilíbrio. Ah, a gente nem falou isso, né? Homens, as mulheres, têm um período do mês que elas têm licença para se irar. É 30 dias de TPM? Não, porque até... Acabou o mês, metade do mês do cara. Que é isso, rapaz? Como é o nome daquele médico que vê os hormônios? Como é o nome? Vai no endócrino, menino. Oxe. Ó. E o marido irado? Vamos ver se confere aí. Ó o marido irado. Silencioso, calado, trancado, fechado. Você vê só a cara fechada, mas não expõe, não abre. Homem é diferente um pouco. Começa a ficar ausente e desatento das coisas. Entendeu? Aquelas responsabilidades que faria, já não faz. Está irado. Alguma coisa está errada ali. O tema que a gente ia falar hoje foi Alexandre, porque eu pensei assim, se Alexandre for, velho, pode até fazer alguma coisa lá. Não dá para preparar não, foi agora. Aí você fala assim que o cara quando não está irado é de um jeito, quando está irado é de outro. Aí eu lembrei, aí o cara está em casa, aí o menino está em casa brincando, o cara não está irado, né? Não está irado. Tá beleza, tudo. Aí a criança vem, cai no chão, ele ouve, o amor. Aí ele vai lá e pega a criança, levanta. Vai estar lá. O cara irado, assim na televisão, pá, cai no chão. Você não tá vendo o menino cair, não? Você é cega, é? O menino caiu aqui na sua frente, você não caiu pra mim. E você tá fazendo o quê? Eu tô assistindo na televisão, ó, não me perturbe não. Atenção. Aquela que Cris faz, Cris quando tá irado é assim, né? Ele chega, tá as coisas fora do lugar, ele já vai arrumando tudo, pensando no
lugar. Aí lá em casa, em vez da pessoa agradecer a Deus pelo marido que tem, ela fala assim, você não viu o negócio fora do lugar que estava esperando você fazer? E aí? Vai dizer mais o quê, meu filho? Ah, dá vontade do homem virar Hulk. Ele manda aqui, sou eu. Pelo amor. É isso mesmo. Quando o cara começa a ter muita crise do lado de fora, de querer muito mostrar que é machão na rua, é porque dentro de casa ele está irado e não está conseguindo estar no lugar dele. Sacou? Então o cara fica apelando na rua e empurrando com força na rua, porque dentro de casa ele está desautorizado, ele está mal, está irado. E aí, como ele não consegue colocar as coisas no lugar em casa, ele começa a fazer isso na rua. Isso é péssimo, é terrível. Olha como é que o homem mais age. Vê se vocês concordam. Provocador. O homem não fala muito, mas larga aquela que vai na titela. Pim! É assim ou não é? O homem chega naquele ponto que você nunca quis ouvir, aquela palavra exata que você nunca quis ouvir, é aquela que ele dá. Pá! É um tomahawk que teleguiado, ó. A mulher fala a noite inteira. Acabou a mulher. Quer ver outra coisa que acontece com os homens quando eles estão irados? Eles começam a fazer críticas, exigências. É porque você é assim, assado. Começa a ficar exigente demais. Acusa. Começa a agir com severidade, querendo impor limite para a mulher. Me dê o cartão para cá. Não vai, olha. Eu estava querendo, não vai para lugar nenhum. Começa a querer abusar de autoridade. O homem começa a agir mesmo assim. Querer abusar de autoridade. E, ou ele faz isso, ou ele começa a se eximir. E começa a cultivar uma vida paralela, distante daquela vida da família, distante da realidade do casal. Tem caras que encrencam, são confuseiros e brigões e ficam impondo coisas para a mulher. E tem caras que simplesmente não falam nada, vão cultivando uma vida paralela ali. Quando a mulher acorda, o cara já tem outra vida, já tem 15 anos com outra família. Eu vou para o aniversário de 15 anos. De quem? Não, de minha filha.